meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um Desconstruindo a Ação. Esse quadro a gente destrincha as maiores ações da Bolsa, entendendo seu modelo de negócio, seus principais indicadores, seus potenciais, seus riscos, suas vantagens competitivas, ou seja, entendendo de fato o que é necessário você olhar em uma ação e não somente passando de uma maneira superficial. Tudo isso para você conseguir com autonomia tomar as suas próprias decisões e decidir se esse investimento é bom ou não para a sua carteira. Lembrando que esse quadro definitivamente ele não se trata de uma indicação de investimento, tem um intuito totalmente didático. Mais uma vez mostrando o processo aqui que eu faço individualmente, aplicando a metodologia de verdade e que você também pode utilizar como base para conseguir tomar suas próprias decisões sem ficar dependendo de ninguém e aprender a investir de verdade. Fechado? Observação muito importante, o Desconstruindo, ele acontece aí sempre uma vez no mês e totalmente ao vivo, assim como todas as nossas aulas ao vivo, todas as terças às 20 horas. Essa semana, especificamente, estou viajando aí no final do ano, então isso daqui é um fake ao vivo. Então, eu estou gravando seguidamente, não vai ter corte, então vai ser fluido como já acontece normalmente, não vai ser cortes e nem nada, porém é um fake ao vivo. Então vocês podem falar aí no chat aí, podem conversar normalmente entre vocês, deixar os comentários aqui embaixo, eu vou deixar o link também do grupo de verdade para vocês conseguirem acompanhar lá o nosso conteúdo diário e a gente vai descer a linha aqui do mesmo jeito. É bom que vai ser até mais rápido, porque não vai ter a interação do chat, eu costumo tirar dúvida durante a aula, porém a vantagem também é que você vai poder deixar todas as suas dúvidas no comentário que eu vou responder absolutamente todas. Fechado? Então vamos lá, hoje nós vamos falar nada mais, nada menos que da ação B3. A Bolsa de Valores brasileira é uma das maiores empresas da Bolsa, com altíssimo valor de mercado, é a queridinha de vários investidores, então vai ser interessantíssimo a gente olhar e entender de fato como ela funciona. É uma empresa posicionada totalmente diferente de qualquer outra, é um modelo de negócio completamente diferente, então ela atua de uma forma bem específica e é importantíssimo você entender esse modelo de negócio para a gente ver junto aqui quais são os potenciais, quais são os riscos dela, também vendo todos os indicadores você conseguir tomar a sua decisão. Fechado? Então, o que a gente vai fazer aqui? Qual o objetivo desse Desconstruindo, da aula de hoje? É muito simples, é você entender se a B3 é ou não um bom investimento para a sua carteira. Como nós vamos fazer isso? Aplicando a metodologia de verdade, que é voltada para você conseguir ter muito resultado na bolsa com segurança, voltado totalmente para a pessoa comum, para você conseguir investir com autonomia. Então é exatamente a metodologia de verdade que a gente vai aplicar aqui hoje, exatamente nos moldes aí, investidor de verdade. Por quê? Porque é importante essa aula para você, simplesmente porque tudo que você aplicar aqui na B3, que você viu aplicando na B3, você pode replicar em qualquer outra ação. Então você vai ter uma noção aí da base da metodologia. É claro que em uma hora você não vai aprender a metodologia inteira, mas vai ver na prática como funciona aí um estudo com base na metodologia e vai conseguir com certeza absorver alguns insights para utilizar na sua tomada de decisão. E durante a aula nós vamos falar aí a senha do PDF. No meio da aula eu vou decidir aí uma senha e vou falar para vocês, e a gente vai enviar o PDF lá no grupo de verdade que vai estar no link aqui na descrição. Fechado? Seguindo, importantíssimo, a primeira parte do Desconstruindo é um modelo de negócio. Então, de maneira bem sucinta, como a B3 funciona, o que essa empresa faz. Basicamente, ela serve como um intermediador. Então, ela faz toda a organização e viabilização, uma palavra diferente, da Bolsa Brasileira, do mercado de capitais brasileiro. O que isso significa? Basicamente, você precisa de uma instituição para conseguir ter alocado ali as suas ações e para ser um meio de intermédio entre as empresas se listarem e possibilitar ali a distribuição dessas ações para você conseguir comprar, para uma pessoa comum, através de uma corretora, conseguir comprar essa ação. Isso é o básico do básico, mas as operações da B3 hoje, elas são mais complexas, ela tem um nível de complexibilidade a mais. Por quê? Porque a gente não está só falando de ação e FII, por exemplo, que você tem acesso na sua corretora. A gente está falando de derivativo, a gente está falando de ativos de renda fixa, atrelado aos juros, então tem bastante coisa envolvida. Isso porque a B3 ela é uma união, esse 3 não é à toa, ela é uma união de 3 empresas que é eu esqueci o nome de uma, CETIP. CETIP é a que eu estava me esquecendo, junto com a B3, que já era
voltada para o mercado de capitais, e a EBMF Bovespa, que era a Bolsa de Valores aí antigamente. Eu esqueci o nome da CETIP, deixei anotadinho no bloco de notas aqui, porque é uma empresa mais recente que a B3 adquiriu em 2017. Ela também está voltada para o mercado imobiliário, então para esses ativos financeiros. Ela tem uma parte também no financiamento, tanto de automóveis, mas basicamente está ligada a intermediações financeiras. Por isso que eu estou falando que a receita é um pouco mais complexa. Então esse intermédio, que basicamente o que a B3 faz é isso daqui. Ela faz esse intermédio entre as empresas que listam na bolsa com você que consegue comprar um ativo lá através de uma corretora. Esse é o básico, é o bruto. Mas também faz diversas operações mais complexas, como eu falei. Então opções, derivativos, todas essas nuances financeiras que tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, como um fundo de investimento ou algum investidor profissional possa utilizar, que você ouve aí, investir em mercado futuro, investir em opções e assim por diante, tudo isso faz parte das operações aí de B3 e você vai entender qual parte da receita vem de cada uma dessas ações. Beleza? Seguindo aqui então, como é dividido essa receita da B3? Aqui, basicamente, nós temos 5 fontes de receita, uma divisão entre o que ele chama aqui de listado, que é ações e instrumentos de renda variável, e listados FICC, sendo bem, sem entrar na sigla e sendo bem direto. Esses dois listados, listado, ações e instrumentos de renda variável, pelo próprio nome já diz, todas as taxas que a B3 consegue através dos instrumentos de renda variável. Então, ações, FIIs, ETFs, então tudo que ela tem acesso ali no mercado acionário, no mercado de valores imobiliários do Brasil. Como a B3 ganha? A gente vai ver logo em seguida. Agora, a segunda maior fonte de receita é o listado aí FICC, que basicamente está ligado a juros e produtos de renda fixa. Então, quando você compra um tesouro direto, por exemplo, esse tesouro fica alocado lá na B3. Então, a B3 também faz parte dessa intermediação financeira. Então, por conta disso, ela também tem uma taxa, tem uma participação. E aqui é importante entender, a gente vai ver melhor no próximo slide, na próxima imagem aqui, que basicamente a B3 ganha quando acontece uma movimentação no mercado. Então qualquer compra e qualquer venda, ela ganha uma taxa de serviço. Basicamente é assim que ela ganha dinheiro. Então, a gente fala muito dentro da metodologia de verdade de girar patrimônio, né, de você ficar vendendo e comprando. Sempre quando você vende e compra, só é bom para uma pessoa, para duas na verdade, que é a corretora e para a B3. Então sempre quando você comprar e vender um ativo, uma pequena taxa fica para ela. O ponto é que essa pequena taxa, quando a gente fala de 2 milhões de investidores somente em renda variável, a gente tem 2 milhões dessa pequena taxa que começa a dar um valor considerável nas operações. Fechado? Seguindo aqui, a gente tem balcão, infra para financiamento, tecnologia, dados e serviços. Eu vou explicar todos esses aqui melhor nesta parte aqui, onde a gente tem uma breve explicação da própria B3 sobre cada uma dessas partes. É interessante aqui que está até o listado ali com uma parte muito maior, né, mostrando que a maior parte da receita realmente, se a gente voltar aqui, ó, 40, 50, 65% da receita vem aí de ações e instrumentos de renda variável e desses produtos também de renda fixa. Olha o que eu falei, ó, negociação, compensação e liquidação. Então ali, ó, tá falando tanto da parte, como a gente falou de ações, né, tem outros instrumentos de renda variável. Então tem ali, por exemplo, empréstimo de ações, tem liquidação, compensação. Então tem o que eles chamam de pré-operação e pós-operação, ou seja, tem as taxas ali que acontecem antes mesmo de você comprar, depois que essa ação tem a sua liquidação ocorrida. Então, basicamente, sendo bem direto, assim, o que é importante a gente saber olhando como sócio da empresa é de onde vem essa fonte de receita, não precisando entender exatamente as operações de maneira específica, cada uma das operações. Por exemplo, empréstimo de ações, a gente não precisa saber específico quanto a porcentagem, quanto que a empresa ganha com essa operação. O que a gente precisa entender é o que isso está ligado. Isso está ligado a ter mais investidores, quanto mais investidores estão ali, mais essas operações vão acontecer, e a liquidez, quanto mais esses investidores negociam, se eles ficarem parados e deixar o ativo lá, a taxa que eles vão pagar é bem menor. A gente tem a parte aí de balcão e tem toda a custódia que a gente falou, né, de ficar todos esses ativos, eles ficam custodiados na B3. Então, como eu disse, quando você compra um tesouro, ele fica custodiado lá. Então, essas operações financeiras, qualquer um desses serviços, vai o dinheiro para dentro da B3. Outro ponto aqui, infraestrutura para financiamento, registro e controle de gravames, transmissão e disponibilização de informações para registro. Isso daqui tem uma parte muito grande da CETIP,
desses financiamentos, então, que fazia parte já da operação da CETIP, e a B3 acabou incorporando, é uma parte menor da receita. E por último, tecnologia, dados e serviços. Então tá aqui, plataformas, conexões, acesso a serviços, dados e relatórios analíticos. Qual é o grande ponto aqui? A B3 tem muito dado. Então você imagina, tem 2 milhões, mais de 2 milhões de investidores, a gente falando de renda variável, mas tem milhões e milhões de investidores e simplesmente tem todos os dados seu lá. Então, a B3, além de oferecer serviços de tecnologia, então programas de TI, enfim, soluções, tecnologia voltada principalmente para o setor financeiro, ela também tem um banco de dados muito grande que ela pode oferecer para qualquer empresa. Qualquer empresa do mundo gostaria de ter um banco de dados como a B3 tem. Por quê? Porque todas as análises de perfil de consumo e conseguir direcionar o seu marketing, por exemplo, qualquer ação de qualquer empresa hoje em dia ela é baseada muito forte em dados. O estudo de dados atualmente, como a gente vive na era de informação, ele é muito valioso. Então a B3 tem sim uma parte da receita, mesmo sendo pequena, vindo disso. Você vai ver mais para frente que grande parte dessa receita de dados ela é vinda inclusive do exterior. Então você tem multinacionais que pagam em dólar por esse serviço de disponibilidade dos dados da B3. Fechado? Seguindo então, aqui eu gosto de mostrar a prática da prática. Então aqui nada mais trouxe do que uma nota de corretagem que eu tirei da carteira de verdade, de um dos últimos aportes que eu fiz na carteira de verdade, que compartilhei com vocês inclusive. Então olha só o que a gente consegue enxergar aqui, prestem atenção, a gente tem três conjuntos de custos que nós temos aqui. É o seguinte, o primeiro aqui é do clearing, do CBLC, aí mais para frente nós temos bolsa e nós temos por último aqui corretagem. Então, o que você imagina? Quando você olha isso daqui, você fala, a bolsa ganha basicamente disso daqui. Então, olha só, a corretora ganha muito mais dinheiro, paguei aqui quase R$5 para a corretora. Imposto aqui para São Paulo, então paguei imposto de serviço aqui de 24 centavos, né, com base basicamente nessa corretagem aqui que eu paguei. E o governo ganhou muito mais que a bolsa, olha só, a bolsa ganhou só aí 2 centavos. Então olha só, emolumentos basicamente já são esses custos, já é essa taxa voltada para a bolsa. Então isso daqui já faz parte da receita que entra na B3, naquele montante maior, naquela listagem aí de ativos de renda variável. Porém, CBLC nada mais é do que Companhia Brasileira de Listagem e de Liquidação e Custódia, me perdoe. De Liquidação e Custódia. O que isso significa? Basicamente, uma empresa, uma entidade aí dentro do mercado financeiro para poder dar liquidez ao mercado. Ou seja, sempre quando você está comprando, você tem várias operações financeiras ali para conseguir ter o fluxo de caixa, o dinheiro disponível para essas operações acontecerem. Então imagina, sempre quando você entra lá na B3, você tem um mínimo de liquidez suficiente para você, quando você coloca para comprar um ativo ali, você consegue comprar na hora. Dentro desses trâmites financeiros, se você está comprando e alguém está vendendo do outro lado, é importante ter um intermédio aí que faz essa liquidação, que é a CBLC. O ponto é que a CBLC está dentro da B3. Então essa taxa de liquidação também vai para a receita da B3. Então vocês conseguem enxergar basicamente aqui, em uma operação simples de R$727, que foi uma compra aí que eu fiz ligado a essa nota de corretagem, a gente tem aí 22 centavos caindo na conta da B3. Então vocês imaginam, esses R$727. Agora o movimento, essa movimentação de dinheiro dentro da Bolsa Brasileira, a gente está falando de uma escala gigantesca. Então desses 22 centavos, de uma maneira completamente escalável, ela consegue aumentar muito a sua receita ao longo do tempo. Fechado? Seguindo então, resultado por segmento, aqui a gente já começa a dividir, porque olha só, vocês lembram aqui, voltando aqui, que a receita por canal, a gente tem listado, os dois listados que a gente falou, né? Um voltado mais para renda variável e outro para juros e renda fixa. A gente tem balcão, infra para financiamento e tecnologia em dados. Então aqui a gente começa sobre cada um desses. Então esse daqui, por exemplo, está falando do primeiro listado, lá voltado para renda variável. Então olha só, vocês conseguem ver
mercado à vista pós-negociação e mercado à vista negociação. Era exatamente aquilo que eu estava falando. Ela divide aí a operação entre custos que tem quando realiza a operação e também custos que tem de pós-operação. Basicamente, eles são ligados. Então, sempre quando você vai ver um crescimento em um, vai ter um crescimento muito proporcional em outro. Mais uma vez, você não precisa ter um conhecimento específico dessa operação de lucro da empresa. O que você precisa saber é a que isso está ligado, a que essa fonte de receita está ligada em relação a risco e em relação a potencial. É isso que você olha quando você quer se tornar sócio de uma empresa. E aí, o grande ponto aqui é que em tudo isso que está dentro da parte de listagem, então olha só o que eu falei aqui, ó, além de ações e FIIs, né, como eu disse, tem aqui derivativos, empréstimos de ações, soluções para emissores, então tudo isso faz parte daquelas operações que a gente falou, não só compra e venda de ações em si. A gente pode ver que derivativos é até consideravelmente forte, ó. A gente tem ali 154 milhões frente a 420 milhões de mercado à vista pós-negociação. Na verdade vai juntar, né? Então se a gente pegar o mercado à vista aí, daria próximo de 500 milhões no quarto trimestre de 2019, enquanto derivativos e depositária ali daria próximo de 200 milhões, pouco menos de 200 milhões. Então a grande parte ela está voltada na mesma renda variável, está ligada diretamente aí à compra e venda dos ativos de renda variável no mercado imobiliário. E uma observação importante que eu coloquei aqui é que ela conseguiu ter crescimento em absolutamente todas as linhas de negócio. E esse indicador que eu coloquei aqui embaixo não é um indicador, é uma métrica que a Bolsa de Valores usa, que é o ADTV, que é Average Daily Trade Value, ou volume, na verdade é volume. Então, isso daqui nada mais é do que o volume que foi transitado aí durante um dia. Exatamente aquilo que a gente falou da liquidez, da quantidade de valor que é transitado durante o dia. Então, o que a gente diz? O que está ligado? O que você consegue entender isso daqui? O que é aumento do ADTV? Basicamente, você teve mais pessoas dentro da Bolsa de Valores e você também tem um aumento de dinheiro. Então não adiantava nada se você aumentasse a quantidade de pessoas na Bolsa de Valores e essas pessoas não movimentassem, porque a taxa é paga exatamente quando você compra ou vende uma ação. Vocês viram lá, né? Eu comprei uma ação, então na nota de corretagem tem receita caindo para B3, então por isso que precisa desse ADV, precisa desse Average Daily Trade Volume, precisa desse volume médio de transações diárias. Basicamente é isso, é quanto dinheiro está sendo movimentado ali durante o dia. E aí é importante aqui o crescimento em todas as linhas de negócio. A gente vê, ó, tanto mercado à vista pós-negociação, que sai de 343 para 420 milhões, quanto o menorzinho lá, que é listagem e soluções para emissores, que sai de 21 para 34 milhões no trimestre. Tá claro? Lembrando que isso daqui a gente sempre pega o ano anterior, então a gente está falando aqui no terceiro trimestre de 2020, a gente está fechando o ano de 2020, mais o quarto trimestre ele sai no início de 2021, mas a gente sempre pega um ano consolidado, até a própria B3 utiliza nos seus relatórios sempre um ano consolidado, ainda mais que 2020 foi bem conturbado. Fechado? Continuando, aqui a gente volta a falar sobre o resultado por segmento, mas falando agora do listado que era o FICC, exatamente o que eu falei, voltado para juros, moedas e mercadorias. Então aqui está muito ligado em derivativos de juros, derivativos de câmbio, derivativos de juros em dólar e câmbio pronto e commodity. Como eu disse, essas são operações já mais complexas, não são muito realizadas por pessoa física e sim por pessoa jurídica, principalmente por grandes fundos de investimento, grandes instituições financeiras, e tem um impacto também relevante na receita, não tão relevante quanto as atividades de renda variável, mas tem um montante grande sim. E aqui, o interessante, como eu disse, os contratos de renda fixa, eles também estão dentro dessa parte aqui de juros, moedas e mercadorias. As mercadorias estão inclusas aí os contratos de renda fixa e derivativos também de renda fixa, ligados à renda fixa. E qual que é o ponto aqui? O que a gente teve nesses últimos períodos é o crescimento de contratos de opções, de derivativos, que é uma operação muito mais especulativa e utilizada aí como proteção por, como eu disse, grandes instituições financeiras, grandes fundos. E o grande ponto é que esses contratos de especulação, então quando você compra um derivativo, quando você compra uma opção, ela tem um RPC, que é uma receita por contrato maior do que quando você faz um contrato de renda fixa. Porque renda fixa é muito mais simples. Um contrato de renda fixa é simples e dá uma pequena taxa para B3. Agora, quando você faz um contrato de derivativo, um contrato de opções, é mais complexa a operação. Então, a receita por contrato, que é esse RPC, ela é maior. Então, mesmo mantendo o número de contratos, a B3 consegue aumentar o seu volume de receitas com base nesse crescimento. Tá claro?
Seguindo então, nós temos aqui balcão, que é a terceira maior fonte de receita da Bolsa de Valores. Aqui já começa a ficar menos relevante e aqui estão diretamente os instrumentos de renda fixa. Então, no anterior estava falando de contratos, né, ligados à renda fixa. Aqui está diretamente realmente os instrumentos de renda fixa. Então, como eu disse, o Tesouro Direto ele vai estar ligado a custódia dele vai estar dentro dessa parte da receita e você tem a parte de derivativos ali também e outros. E o grande ponto aqui que a B3, até a própria B3 coloca, é o aumento do volume do Tesouro Direto. Então, um dos investimentos que eu citei, o Tesouro Direto é custodiado dentro da B3. Se você tem mais dinheiro dentro do Tesouro Direto, você vai ter uma maior taxa aí também para a B3, como você tem tanto percentualmente quanto por movimentação aí. Tá claro? Seguindo, a gente tem aqui a última linha de negócio, a última fonte de receita aí relevante da B3, que é a tecnologia, dados e serviços, que representa aí um pouco mais de 10% da receita total. Aqui nós temos tecnologia e acesso, dados e analytics, bancos e outros. O ponto aqui é o seguinte, a gente pode ver que os mais relevantes dentro dessa receita são tecnologia, acesso e dados de analíticos. O que significa tecnologia e acesso? Basicamente é o desenvolvimento de tecnologia da informação voltado principalmente para o mercado financeiro. Parece complexo e realmente não é algo muito simples. O que a gente precisa entender é, a B3 ela tem uma parte de inteligência porque ela está voltada totalmente por desenvolver esse sistema de informação. A Bolsa de Valores como é hoje é um balcão digital que demanda de muita programação, onde você tem um fluxo de dados muito grande. Então ela acabou criando essa expertise e voltada para mercados financeiros. Então ela consegue aumentar a sua receita com base na criação e na venda desses programas. Inclusive, ó, a gente tem aí um próprio dado da B3, onde ela coloca mesmo como um dos pontos aí em 2020, também no final de 2019, que é o aumento da receita com produtos de TI. Então ela está conseguindo aumentar aí a disponibilidade desses produtos de tecnologia de informação, porque ela tem uma expertise bem forte e tem que ter para executar aí o que ela executa. E outro ponto interessante que ela também coloca é o impacto do dólar na parte de dados e analytics. Vocês lembram que eu falei lá atrás que ela vende esses dados para grandes empresas e grande parte dessas empresas que compram esses dados são empresas que pagam em dólar. Então você mantendo os contratos de compra com o valor do dólar aumentando, você teve um aumento também nessa receita, um aumento um pouco mais discreto, digamos assim. Vocês podem ver que essa parte da receita já é mais estável, ó. Sai ali do quarto trimestre de 2018 com 184 milhões e chega a 195. Ela não é nem perto desse crescimento agressivo que a gente tem na parte aqui de listagem, que realmente é onde apresenta aí o maior crescimento nos últimos anos dentro das receitas da B3. Fechado? Aqui é interessante, eu coloquei uma observação que é um driver operacional. O que é um driver operacional? É basicamente algo que direciona esse resultado operacional, algo que tem uma ligação direta com tudo que a gente viu anteriormente. Isso é importante para a gente entender qual é a dinâmica da receita. Mais uma vez, terceira vez que eu falo, você não precisa saber exatamente o serviço ali, o que está ligado e a operação de derivativo que a B3 ganha dinheiro. Não, você precisa saber a que risco e a que potencial está ligado. Que são os drivers. E o principal driver operacional da B3 é a quantidade de investidores. Isso é inegável. Quanto mais investidores você tem no mercado, mais fluxo de dinheiro você tem, mais compra e venda de ativos e, consequentemente, mais grana entrando no bolso da B3. Então, o que a gente vê aqui é, desde 2016, um crescimento muito forte no mercado de valores mobiliários brasileiros. O que isso significa? De investir em investidores em renda variável. Então, o número de investidores pessoa física aqui partiu aí, ó, de pouco mais, tá bem pequeno isso daqui para a gente visualizar, mas partiu de 500 mil, chegando aí o total em fundos multimercados, a gente já tem mais de 2,5 milhões de investidores e juntando ali ações e fundos imobiliários, ó, a gente já tem ali 2 milhões de investidores também. Qual é o grande ponto aqui? Olha, aqui embaixo dá para ver melhor, o volume financeiro, isso aqui é interessantíssimo, porque é consequência direta, é aquilo que a gente falou. Ela não ganha com a quantidade de pessoas, a verdade é que ela ganha com o volume financeiro. O ponto é que o volume financeiro ele tende a acompanhar o volume de pessoas. Quanto mais gente está na bolsa, o volume financeiro ele tende a ser maior. A quantidade de pessoas aumenta, o volume financeiro aumenta. Isso é, de certa forma, óbvio, essa é a tendência normal. É claro que você pode ter períodos que tenha uma liquidez maior ou uma liquidez menor, então pessoas comprando e vendendo menos do que em outro período, mas
De maneira geral, o comportamento padrão é quando você aumenta a quantidade de pessoas, você também aumenta a quantidade de movimentação. E aí o que acontece? Olha só, o fluxo financeiro, o volume financeiro alocado aí, ó, se você for ver fundos imobiliários, por exemplo, ó, parte ali em 2012 de 478 milhões, chegando aí a mais de 1 bi e 200 em 2019. Então, bem forte, né? Um crescimento total aí saindo em 2012, principalmente 2016. De 2016 para frente é que disparou. Até 2016 estava tímido. 2016 ali tinha cerca de 860 milhões e aí hoje a gente tem 1 bi e 800 milhões. Então, mais do que duplicou em 4 anos, em 3 anos na verdade, né? Então, isso foi muito forte. Em 4, já considerando 2020, porque 2020 continuou aumentando drasticamente, de maneira forte, a quantidade de investidores. Então, a gente pode considerar 4 anos sim. Fechado, esse é um driver fundamental. Isso vai ter uma ligação direta com o potencial e com o risco da B3, porque a receita dela, como que a gente entende isso? É só a gente voltar lá atrás. 65% da receita dela vem desses drivers de listagem, ou seja, dessas movimentações feitas na bolsa, e principalmente 42% aí vem dessa parte de renda variável. Então a grande maioria da receita vem dessa parte de renda variável. Então, quanto mais volume financeiro movimentado você tem, maior é essa receita com essa listagem de renda variável. E quanto mais pessoa você tem, maior você tem volume financeiro. Então, fazendo a setinha inversa aí, nós temos que a quantidade de investidores acaba se tornando no final uma quantidade de receita maior, um aumento ou uma redução de volume de receita para B3. Fechado? Seguindo, já vimos como ela ganha dinheiro, é importante também a gente olhar como ela gasta. Então a B3, ela tem aí, dentro das suas despesas, grande parte ligado a pessoal, então tem 63% ligado a pagamento de pessoal, uma parte considerável ali, 15% a processamento de dados. Então, mais uma vez, é uma empresa totalmente focada em tecnologia de informação, a verdade é essa, porque basicamente é criar um balcão eletrônico. O que ela faz é organizar e disponibilizar um balcão eletrônico que tem um fluxo de dados gigantesco. Você imagina, a custódia, que são as informações ligadas ao CPF de cada um brasileiro, de cada um desses mais de 2 milhões de brasileiros que investem, está tudo lá, armazenado na B3. Então, pô, tanto de data center que você tem que ter, o tanto de tecnologia de informação e de estrutura de pessoas e, claro, de infraestrutura também para conseguir suportar esse fluxo e armazenagem de informação, ele é bem grande. Então, por isso tem todo esse custo aqui. Serviços de terceiros, então, com certeza ela terceiriza bastante coisa e foca muito mais nessa parte de dados e outras aí com 17%. Qual o grande ponto para falar aqui? A verdade é que isso daqui a gente está olhando percentualmente. O ponto é que quando a gente olha a despesa em geral da B3, ela é muito baixa em relação à receita. O que isso significa? A bolsa a B3 ela consegue ganhar muita grana gastando pouca grana. Resumidamente é isso. Por quê? Mesmo sendo uma estrutura robusta que a gente está falando, a gente está falando do digital. A gente está falando da criação desse fluxo digital, onde você tem uma escalabilidade muito grande. Então você consegue diluir qualquer um desses investimentos por uma escala muito grande. É diferente de uma loja, por exemplo. Se você pega uma loja de varejo, beleza, você investe ali em uma loja Renner da vida, aí você coloca uma loja Renner no meio de um shopping. O investimento ali, ele é alto e ele vai ser dividido por uma receita que não é tão escalável assim. Aquela loja, ela vai atender as pessoas ali daquela região. E ponto. Agora, quando você monta uma estrutura para B3, ela acaba que uma estrutura parecida com que ela atende 1 milhão de pessoas, ela acaba atendendo 2 milhões, acaba atendendo 3, acaba atendendo 4, aumentando, é claro, os custos, né, com data center, com infraestrutura e também com pessoal, mas o aumento do custo ele não é proporcional ao aumento da receita. Você consegue entender? Essa é a grande sacada da escala. O que é a sacada da escala? É você crescer a receita, sendo que o lucro ele não cresce tanto. Então, olha só, eu tinha a receita aqui, ó, a receita eu tinha isso daqui. Vou alinhar para ficar aqui na tela aqui, ó. Aqui. Tem a receita aqui e a despesa aqui atrás. Qual que é o ponto? Eu fazia isso aqui, ó, eu cresci a receita e a despesa fazia isso aqui, ó, crescer só um pouquinho. Esse é a grande sacada da escalabilidade. Isso a B3 tem, com certeza. A gente vai ver que ela consegue evoluir muito a margem ao longo do tempo, por quê? Ganha escala, aumenta a receita e a despesa aumenta muito pouco. Fechado?
Seguindo, então, alguns indicadores operacionais que são destaques dessa empresa. Primeiro, o que eu acabei de falar, margem líquida. O número está pequeno aqui, mas eu vou falar aqui para vocês, tá? Olha, a gente tem uma margem líquida de próxima de 40%, aí desde 2008, hoje chegando a 47,7%. Ou seja, quase 50% de tudo que entra de grana na P3 vira lucro. Isso é muito forte. Essa margem líquida é muito forte. Para vocês terem ideia, uma margem de um varejo, eu citei a Renner aqui como exemplo, a margem da Renner gira em torno de 5%. A margem de varejo normal gira em torno de 5%, a margem líquida. Ou seja, ela consegue ter uma margem 10 vezes maior do que uma empresa dessa de varejo. É claro, é um modelo de negócio totalmente diferente, mas essa margem é assustadora de ser muito forte realmente. Por ela ser um monopólio, ela atua sozinha no seu segmento, então o varejo ele tem uma margem pequena exatamente porque ele está disputando com diversas marcas, então tem uma competição de preço alta. A B3 não, a B3 ela não tem uma competição de preço de uma maneira nem próximo de quão acirrada é o varejo, então ela consegue manter uma alta, como eu disse, né? Ela consegue manter uma alta receita, aumentando aí suas taxas e mantendo boas taxas, com uma despesa pequena e ter uma margem absolutamente alta. Fechado? A consequência disso é um CAGR dos lucros gigantesco, que o CAGR é o crescimento anual composto médio do lucro líquido. O que isso significa? Basicamente é quanto o lucro líquido está crescendo ao longo do tempo. E olha, isso daqui é impressionante, de maneira média anual. Então olha só, hoje a B3 ela tem um CAGR dos lucros de mais de 22%. Isso significa que nos últimos 5 anos ela cresceu de maneira composta mais de 20% ao ano. Então olha só, se aqui eu tinha 100, nesse ano eu tinha 120. Nesse ano aqui eu tinha 120 mais vezes 1,2. Então os 20% ele já virou composto, ele já é 20% em cima do 120. Isso daqui, meu amigo, é juros compostos puro. Isso daqui é o efeito composto puro. 22% de crescimento no lucro ao ano é absurdo. É um lucro realmente crescendo muito. E o que é interessante que a gente pode ver, ó, mesmo lá atrás, se a gente pega lá em 2013, ela já estava mantendo aí 10% de crescimento do lucro ao ano. Então é muito forte, ela tem um crescimento de lucro realmente que já está há bastante tempo aí em vigor. Fechado? Seguindo, um resumo rápido sobre o modelo de negócio. Então, o que a gente viu agora, para a gente partir para os indicadores, antes de partir, a gente entender de maneira bem clara o resumo do modelo de negócio. Então, olha só, é um monopólio na organização e viabilização do mercado de capitais no Brasil. Então, ela é a única empresa no Brasil que faz esse intermédio. Então, ela está sozinha fazendo essa operação, por isso que ela consegue uma margem muito grande e um crescimento dos lucros também. Resultado vem primordialmente das taxas de negociação dos ativos listados. Então a gente viu, principalmente focado em renda variável é grande parte desse resultado, dessa receita que entra na B3. Terceiro ponto, se beneficia da quantidade de investidores e da alta movimentação, exatamente aquela escadinha que a gente falou. Mais pessoa na bolsa, você tem mais movimentação dos ativos, né, uma maior liquidez e consequentemente pagam mais taxa. E uma observação que eu coloquei aqui, que eu não coloquei lá no gráfico, porque na verdade a B3 ela disponibiliza isso em vários gráficos diferentes, vai ficar confuso eu trazer aqui para vocês. Mas toda essa movimentação que a gente está falando, então todo esse dinheiro que é movimentado na Bolsa Brasileira, que tem um pagamento de taxa para a B3, 30% dessas movimentações, em média, tá? Em média, porque como eu disse, cada tipo de movimentação tem uma porcentagem. Então, movimentação de derivativos tem uma, movimentação de ações tem outra, mas em média você tem uma cerca de 30% dessas movimentações sendo de investidores estrangeiros. Isso é muito forte, isso é muito forte. Então, o que isso significa? 1/3 de todo esse dinheiro que está circulando, que está pagando taxa para a B3, é de fora do país. Isso é uma coisa muito importante. 1/3 é muito forte, muito forte. 1/3 da receita é muito forte. Preste atenção nisso. Por quê? Mais uma vez, quando você quer investir em alguma ação, consequentemente você está olhando para um negócio, o ponto mais importante quando você olha potencial e risco é ver de onde está vindo a receita. Então aqui a gente olha que 30% da parte dessa receita, ela está vindo de uma fonte totalmente diferente do que o dinheiro aqui do Brasil. Ela está vindo de uma fonte estrangeira. Então isso é uma informação importantíssima para você analisar a viabilidade disso dentro da sua carteira. Tá claro? Vamos partir então para os indicadores. Então, aplicando de fato agora a metodologia de verdade, os nossos critérios tradicionais. Primeiro ponto é a possibilidade de ser sócio. Então, não ter IPO recente. A B3 ela tem aí mais de 10 anos listado na bolsa, então tá tranquilo, nenhum escândalo envolvendo a administração, cheque,
B3 não tem nenhum problema nesse sentido. Segmento de listagem, novo mercado, o melhor segmento de listagem, free float 82,6%, ou seja, mais de 80% das ações da empresa estão livres no mercado e não na mão de controladores. Isso é excepcional, é um nível de governança corporativa que fica realmente muito bom. E o resultado disso, ó, os sócios majoritários, ou seja, o cara que tem mais poder, a instituição que tem mais poder dentro da B3 é aí um fundo de capital, né? Um fundo de investidores aí, com 7% somente da empresa. O que isso significa? É muito pulverizado. É muito pulverizado. E quanto mais pulverizado, você tende a ter um menor risco. Se você tem uma empresa que tem 70% dela é de um cara só, de um grupo só, você corre um risco gigante dele fazer alguma manobra que beneficie a si próprio. Agora, quando está totalmente diluído, quando o cara que tem maior participação na empresa tem 7%, é muito difícil de qualquer controlador fazer alguma ação que prejudique os demais. Por quê? Porque não vai passar em nenhuma assembleia. O cara que tem 7%, se ele faz alguma coisa que beneficia só ele, os outros caras vão falar assim, você tá maluco, isso não vai passar nunca. Então, quanto mais pulverizado é essa distribuição de sócios majoritários, mais benéfico acaba sendo para a empresa. E nesse caso aqui é muito benéfico, porque realmente é muito pulverizado. Histórico de lucro líquido da B3. Deu uma pequena travada aqui, depois eu vou ver na edição se precisou cortar, mas eu vou ver alguma coisa com o programa. Mas voltando a falar do histórico do lucro líquido da B3, que é um dos indicadores mais importantes, uma das coisas que a gente mais olha aí quando está olhando para uma empresa por longo prazo. E o que a B3 apresenta aqui é muito interessante. Então a gente tem desde 2008 um crescimento aí consistente dos lucros. Na verdade andou durante um bom período ali de lado, né? A gente teve de 2008 a 2014 um crescimento, mas um crescimento pequeno. Se a gente colocasse um gráfico só de 2008 a 2014, a gente ia falar assim, caramba, cresceu bastante, porque saiu de 647 milhões e chegou aí a 978 milhões. O ponto é que o crescimento foi tão grande pós 2014 que na escala do gráfico fica até pequeno esse crescimento aqui. Então pode ser considerado que praticamente andou de lado, né, alguns anos aqui, de 2010 a 2013. E depois, a partir de 2016, e que 2015 muito provavelmente tem um não recorrente, tá? Alguma venda de algum ativo, enfim, algum movimento fiscal que possa fazer esse lucro líquido ter disparado para cima. Mas tirando esse evento, a gente vê que é muito consistente, ou seja, não tem prejuízo, não tem vale no meio do caminho e pode sim ser considerado crescente, principalmente por conta dos últimos 4 anos aí que alcançou patamares muito relevantes. Ó, se a gente for ver a partir de 2016... Então, 2016, 2017 já está o lucro o dobro de 2008. Então, é muito forte e mantém crescendo. 2019, então, está fortíssimo. Então, com certeza, passa no critério de lucros consistentes e crescentes. Beleza? Seguindo, dívida, outro indicador importantíssimo. Não tenho o que falar sobre a B3 aqui. Dívida líquida sobre EBITDA de menos 1,29. O que isso significa? Como ela tem EBITDA positivo, nesse caso, significa que ela tem dívida negativa. Ou seja, tem caixa. Ela tem muita grana em caixa. Então não tem dívida, a dívida é negativa, é o contrário de dívida, ela tem muita grana em caixa. Ela tem uma alavancagem, ela utiliza uma alavancagem, então a dívida bruta dela, ela até usa isso nos relatórios, mostrando a dívida bruta, mas que é basicamente o total que ela está desses passivos, né, que ela pega para se alavancar. O ponto é que o caixa que ela tem é maior que a dívida, então se considera uma dívida negativa. Ela poderia pegar o caixa dela e pagar toda a dívida. Agora ela não faz isso porque é interessante para ela se alavancar, é interessante para ela pegar esse dinheiro e conseguir utilizar esse dinheiro para crescer cada vez mais, ter essas dívidas de maneira estratégica. Mas a dívida líquida é negativa, tem muita grana no bolso, então isso dá uma tranquilidade muito grande e uma segurança também para a empresa. Seguindo, falando um pouco aqui sobre a escala e o crescimento dela, como ela se comporta. Ela tem um valor de mercado de 125 bi, um valor bem forte mesmo, principalmente por conta do tamanho da empresa, isso porque ela tem uma projeção de crescimento muito grande, então acaba isso refletindo no valor de mercado. Um dividend yield de pouco mais de 3%, é um dividend yield baixo, mas é até engraçado a gente falar que o dividend yield é baixo, porque o dividend yield é maior que uma taxa da Selic, por exemplo. Então, a gente tem uma empresa pagando anualmente mais de 3%, que é o que a taxa atualmente, né, é mais do que, bem mais, né, 50% a mais. A gente está falando de uma taxa de juros aí a 2% ao ano que a gente está hoje. Então, só de dividendo já paga 50% a mais do que a taxa de juros e, além disso, ela ainda cresce
22,6% de maneira composta ao ano. Então é muito forte o resultado de fato. E aqui a gente chega onde o bicho pega. Então tudo isso que a gente já viu, vários pontos que são muito positivos, então aqui listado e aí já com uma base da minha opinião, do meu estudo pessoal, olhando para o negócio também, olhando para pontos positivos e riscos do negócio. Então ponto positivo, principal, monopólio. Não tem discussão. E quem fala assim, monopólio é um risco, mas é muito mais um ponto positivo. É muito mais um ponto positivo. Que isso? Quem não quer estar em um mercado onde não tem nenhum concorrente? Então, definitivamente, é um grande ponto positivo. E o que isso está se refletindo? O que isso se reflete? Em alta margem. Simples assim. Ela sozinha no mercado consegue elevar sua margem e com uma margem alta, qualquer uma nada de braçada, e é isso que ela faz. Segundo ponto, isso aqui para mim é importantíssimo, que é a alta escalabilidade. O principal ponto que eu coloco aqui é o quê? Escalabilidade, como eu disse, é a capacidade dela conseguir crescer a receita, crescendo os custos, as despesas, menos do que cresce a receita. Por que ela tem isso? Primeiro, já se mostrou isso no modelo de negócio. Quanto mais ela expande, quanto mais ela é escalável, mais eficiente ela fica. Já se provou isso nos últimos anos. E o grande ponto é entender, beleza, mas então tem margem para crescimento? E aí vai mais de uma visão de país. Por quê? Atualmente a gente tem cerca de 3% dos brasileiros investindo na Bolsa de Valores. Se a gente pega países desenvolvidos, como os Estados Unidos, tem 60% da população. Ou seja, ainda teria margem para multiplicar por 20 vezes. Isso é quem é otimista e vê o copo meio cheio. Então você fala, olha, ela tem uma projeção, ela tem uma possibilidade de aumentar em 20 vezes essa quantidade de investidores. Agora, é claro, você pode ver o copo meio vazio e falar assim, 3% já está muito porque está todo mundo eufórico e daqui a alguns anos vai baixar essa quantidade. Como aqui, é claro, não fico em cima do muro e coloco o meu posicionamento, e esse estudo aqui, como eu disse, é voltado individualmente, aplicando a metodologia de verdade, eu tenho uma visibilidade muito mais de aumento da quantidade de pessoas. Não tem como. A disseminação da informação, a democratização da informação com a internet vai cada vez deixar mais claro que o caminho para se construir patrimônio ao longo do tempo é através de ativos ligados à economia real, e os principais são ações e fundos de investimentos imobiliários. Então a tendência é que esses investimentos sim continuem aumentando nos próximos anos. Essa é a minha visão. Fechado? E o terceiro ponto positivo, pouco dependente de capital. O que isso significa? A empresa não precisa quase nada de grana para crescer. Como eu disse no exemplo da Renner, para a Renner conseguir escala, ela tem que abrir... Não estou falando que a Renner é ruim, tá? Definitivamente. Estou só comparando o modelo de negócio. A Renner é um exemplo para você claro na sua cabeça. Eu estou falando negócio de varejo. Modelo de negócio de varejo, para você abrir para você escalar, você precisa abrir loja, que é caríssimo, em shoppings caros, comprando terreno, contratando muita gente. Quando a gente está falando da B3, é aumentar a capacidade de armazenamento, de fluxo de dados, de pessoas, a estrutura digital acaba sendo muito mais lean, muito mais enxuto e gastando muito menos grana. Isso é muito vantajoso. Qual o risco, Matheus? Coloquei aqui quebra do oligopólio, na verdade não é quebra do oligopólio, é implantação de um oligopólio, né? Quebra do monopólio. Monopólio você tem uma empresa só mandando, oligopólio você tem mais de uma mandando também. Esse é o risco que todo mundo fala, da quebra do monopólio da B3 e de entrar alguma segunda bolsa para competir com ela. E mais uma vez colocando a minha visão enviesada. Por quê? Porque isso daqui é do que eu estudei da empresa, então é importantíssimo que você, é o que eu incentivo aqui, que você tome as decisões baseadas nas próprias perspectivas, porque quando o bicho pegar e a ação começar a cair, e um dia ela vai começar a cair, você tem que ter convicção do porquê você escolheu ela. Então, na minha visão, esse risco é pequeno, não é o risco mais alto, definitivamente, indo um pouco contra a maré, a manada, porque você vai ouvir todo mundo falando que esse é o principal risco de B3. Eu tenho a minha opinião formada e acredito que não é o principal risco, porque precisa de muita raça de liquidez para ter uma segunda bolsa. Para vocês terem ideia, o mercado dos Estados Unidos é a maior bolsa do mundo. Ela não é a maior bolsa do mundo só. O mercado dos Estados Unidos ele representa mais de 60% do volume de mercado de capitais do mundo inteiro. Você tem noção disso? Que uma carambada em centenas de países, um país é responsável por 60% da movimentação de ações? 60%. Sabe quantas bolsas os Estados Unidos têm? 2. Então vocês acham mesmo que o Brasil, que é responsável por, nem sei o número, mas deve ser próximo de 1, 2%, chutando aqui, mas com certeza não passa de 3% dessa representatividade mundo, vai chegar a 2 ao nível de quem tem 60% do volume do mundo inteiro. Então,
é muito forte. Eu acho que uma bolsa ela consegue segurar uma liquidez aí absurda. Quando tiver liquidez para ter uma próxima bolsa no Brasil, é porque a gente já está no nível que a B3 já está assim. Ó. Então, para mim, definitivamente, esse não é o risco. Mas é um risco, claro, mas para mim não é o principal. Segundo ponto, a dependência do crescimento do mercado. Esse daqui sim é um ponto a se observar, que é aquilo que a gente colocou. Isso aqui é importante por quê? Escadinha, lembrando daquela escadinha que a gente fez. O resultado final, ou seja, a receita final da B3, ela está assim altamente ligada à quantidade de investidores que tem na bolsa. Então, se o mercado continua crescendo, que é a minha visão, a gente vai ter um crescimento de receita. Se o mercado cai, se as pessoas começam a sair da bolsa, começam a movimentar menos dinheiro na bolsa, você tem uma queda dessa receita. A gente tem muito movimento especulativo que está acontecendo nos últimos anos, então você teve um crescimento muito grande de day trade, de opções binárias opções binárias não tanto, mas de derivativos mais especificamente, então principalmente de day trade, mas a verdade é que vocês viram, né, a gente olha para esse lado pessoa física, mas você tem uma influência na receita também de muito investidor no exterior, de muito fundo de investimento. Então, essa diluição da receita protege um pouco contra se reduzir essa quantidade de volume aí por essas operações de pessoa física. Beleza? E por último, aqui sim eu coloco o risco que eu considero o mais importante da B3. E isso daqui é bem diferente do que vocês vão ver. Pelo menos eu não vi em nenhum outro lugar falando desse risco aqui. Foi totalmente com o estudo que eu fiz, que eu observei isso, que é o seguinte. A queda do rating de crédito do Brasil. Por quê? Lembra um dado importante que eu falei lá atrás que era importante? 30% da receita, 30% do volume de negociação, consequentemente dessa receita, vem de investidores estrangeiros. 1/3 desse volume vem de investidores estrangeiros. Isso é muito forte. Qual é o ponto? O investidor estrangeiro, ele investe a partir do rating de crédito. Isso é algo fundamental. O que significa isso? É o risco. Você imagina, você acha que quanto investidor estrangeiro está investindo na Argentina em um momento como esse? A gente está aqui no final de 2020, a Argentina está um caos financeiramente. Quantos investidores você acha que está investindo lá? Pouquíssimo. Está um caos. Está um caos. Quantos investidores vocês acham que investiram em Venezuela quando o bicho estava pegando lá? Nada. Estava um caos. Então, assim, bata na madeira, mas se a situação política e econômica do Brasil apresentar algum retrocesso que leve o Brasil a apresentar uma situação financeira próxima de Argentina ou de Venezuela, o que vai fazer? O estrangeiro sai. Acabou. Simples assim. O menor dos problemas é estrangeiro sair e a gente perde aí 30%. A gente, a P3 perde. A gente como país, né? A gente como país. Brasil perde esse 30% de volume negociado da gringa fácil. Os caras vão tirar o dinheiro e vão colocar um dia mais seguro e ter uma previsibilidade maior para ele receber, para render o dinheiro dele. E claro, em uma situação dessa também tem um impacto direto na operação da própria B3. As pessoas vão investir menos em renda variável se a confiança cair. Então, esse para mim é um ponto. A B3 ela tá muito ligada ao cenário político-econômico do Brasil dar certo, sabe? Então, ao mesmo tempo, eu sou um otimista por natureza, então vocês já devem me conhecer das caixinhas do Instagram e das aulas ao vivo, vocês sabem que eu sou muito otimista quanto a tudo, então eu sempre tenho um pé atrás para fazer meus estudos da maneira mais me distanciando dos meus viés, das minhas convicções para conseguir ter uma visão mais próxima da realidade. Então, é importante você ter essa noção. Então, assim como qualquer empresa, você precisa diversificar e você precisa ter uma gestão de risco, porque pode sim acontecer um cenário político-econômico que não seja bom para o Brasil e tem um impacto direto sim na B3. Inclusive, eu acho que eu achei a nossa hashtag, a nossa senha do PDF. É muito mais animado a gente achar a hashtag com vocês aqui no chat, mas infelizmente a aula de hoje não tem o chat. Mas a senha do PDF vai ser otimista por natureza. Otimista por natureza. Só quem pegou essa parte aqui que vai conseguir ter acesso ao PDF. Não assistiu tudo, fica sem PDF, vai ser mandado lá no grupo de verdade. Tem lá na minha bio do Instagram, quem não tá. Tá claro? Vantagens competitivas pra gente fechar. Isso daqui é importantíssimo. Esse daqui é exatamente o ponto que eu falei, que eu não coloquei nem nenhuma outra, porque pra mim essa daqui é muito maior do que qualquer outra.
Network Effect, o que significa isso? Network Effect é quando você tem um ambiente construído que não é fácil de replicar porque ele depende de outros elementos envolvidos. Então, olha só. O exemplo perfeito do Network Effect é o Facebook. Você imagina se alguma empresa quiser competir com o Instagram. O que o Instagram faz? O Instagram conecta pessoas com pessoas. Imagina eu crio um aplicativo hoje e falo assim, olha, esse daqui é o De Verdade Gram. É a nossa rede social para investidores, para investidores não, é a rede social para todo mundo, De Verdade Gram, para a galera interagir. Você vai querer entrar no De Verdade Gram? Fala a verdade para mim. Não precisa mentir não para me agradar e entrar no aplicativo não. Você não vai entrar. Por quê? Porque as pessoas que você quer ter contato não estão lá. As pessoas estão no Instagram. Então o Instagram ele já tem toda a rede construída. O que a B3 tem? A B3 já tem todas as empresas listadas e ela já tem mais de 2 milhões de investidores cadastrados. Ou seja, ela já tem todo um ambiente. Se você pega uma empresa e quer listar hoje, você vai listar onde? Onde já tem 2 milhões de pessoas para comprar seu produto ou em uma bolsa nova que vai partir do zero. Entendeu? Se você é um investidor e vai criar a sua conta e vai investir, você vai investir onde? Em uma bolsa onde tem mais de 200 empresas listadas ou em uma bolsa nova que criou ontem? Na De Verdade 3. Você não vai, entendeu? Então isso é Network Effect. Esse ambiente que a B3 criou é muito difícil de replicar. E para mim, para replicar isso vai durar anos, vai demorar anos para acontecer. Claro que eu posso estar errado, não tenho problema nenhum. Se amanhã aparecer uma bolsa nova lá, Matheus disse, não, pode acontecer, claro. Mas para mim o risco desse é menor, é muito maior o risco de rating do país. Está claro? Resumão então, para a gente fechar. Lucro consistente e crescente, dívida controlada, boa governança, deu um banho aí. Principal vantagem, monopólio com alta potencial de escala. Se o país dá certo, a quantidade de investidores crescer, B3 arrebenta. Principal desvantagem, na minha visão, sujeita ao risco de crédito no Brasil. Ou seja, situação política econômica ruim, o Brasil começa a não ficar tão interessante para investir, os gringos metem o pé, a população também fica com o pé atrás, o volume de transição cai, receita cai, deu ruim. Assim como todas as empresas têm risco, nenhuma empresa é perfeita, por isso que a gente diversifica, mas vários cheques aí na metodologia de verdade. A conclusão é que atende todos os critérios da metodologia de verdade, no que a gente vê, tem um potencial gigantesco, assim como tem um risco a se considerar. Então, caso faça sentido para você, não vou conseguir aprofundar aqui como aprofundo lá dentro do programa Investidor de Verdade, explicando essa composição de carteira, mas você precisa ter ela na sua carteira caso você tome essa decisão, fazendo sentido em uma composição de portfólio de alocação de ativo, ou seja, ter outros ativos que equilibrem isso para você conseguir minimizar esse risco que ela apresenta ligado à política e econômica do Brasil. Está claríssimo? Terminamos esse Desconstruindo, primeiro Desconstruindo que não é ao vivo, espero que não seja frequente, espero que seja o último não, que pode ser que eu viaje de novo e a gente faça novamente, mas prefiro 10 vezes mais ao vivo. Vocês devem ter percebido que não estou naquele ritmo insano que eu fico com vocês ao vivo, é claro, é sempre mais divertido ter a participação de vocês, mas acho que foi bem maneiro, eu preparei com bastante cuidado, é um modelo de negócio muito complexo, então eu tentei simplificar ao máximo para vocês conseguirem entender e, mais uma vez, conseguirem ter autonomia e clareza para investirem por conta própria e se tornarem investidores de verdade. Fechado? Então é isso, estamos juntos, até a próxima terça-feira, 8 horas, um ótimo ano novo para você que está assistindo nesse momento no final de 2020, estamos juntos mais do que nunca. Aquele abraço!